Portal Drops em entrevista com o Dr. Edmir de Beraldini, diretor-geral do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, UAOC, aqui de Indaiatuba. Doutor, as internações por Covid-19 no UAOC estão em estabilidade há algumas semanas desde o final de março. Mas como a direção do hospital avalia esse período? Ainda há preocupação com um possível aumento no número de internados? Bom dia, Patrícia. Obrigado por convidar a gente para participar. É sempre bom a gente estar divulgando, né, e disseminando as ideias e o que o hospital pensa das coisas, né, e esse momento atual. Então, Patrícia, desde que a gente atingiu um pico de 75% a 80% de vacinados, né, e Indaiatuba chegou rapidamente nisso, né, a cidade se vacinou numa velocidade muito boa, né, a gente percebeu essa diminuição significativa de pacientes internados e principalmente de óbitos, né? Há vários dias que a gente não tem óbitos por Covid no município, né? Se não me engano, há umas 2 semanas já que nós não temos tido óbito, né? Mas ainda nós não desativamos a ala de Covid, né? Nós estamos trabalhando, vamos dizer assim, a meia carga, né? Mas não desativamos. Até porque nós estamos de olho com o que está acontecendo na China, né? A China está vivendo hoje o pior período da pandemia de 2 anos atrás, né? Então nós não estamos assim negligenciando, né, esse tipo de coisa para ficar desprotegido e descoberto, né? Então existe todo um cuidado com relação ao acompanhamento. A não desativar de 100% as estruturas, entendeu? Como nós montamos estruturas próprias, felizmente no prédio novo que a gente tinha, né? Nós não desativamos, lógico, nós estamos trabalhando com meia carga, né? Mas não desativamos 100%. E como estão os estoques de medicamentos, oxigênio, insumos? Oxigênio nós nunca tivemos problema, né? Primeiro porque nós produzimos oxigênio, né? O hospital tem uma usina de oxigênio, ela é quase autossuficiente em oxigênio. E ainda assim nós temos um estoque regular, né, de manutenção, com um tanque muito grande. Então, em momento algum nós tivemos problema com oxigênio. E as medicações também estão estabilizadas atualmente. Em relação a testes, aos testes de Covid? Nenhum problema. E há algum temor com o encerramento oficial da emergência sanitária pelo governo federal? Então, Patrícia, a gente não tem a noção exata de tudo que abrange essa saída dessa fase de emergência, né? A gente ouve na mídia que tem de 2.000 a 3.000 decretos aí no período de emergência, né? E isso afeta significativamente a Secretaria Municipal de Saúde, né? Eles é que devem ter esses detalhes de tudo que vai modificar, né, na relação município-estado, município-estado e federação. E qual o momento mais crítico que o senhor destaca aqui na UAOC durante o momento mais crítico também da pandemia? O momento crítico da pandemia foi em 2020, né? 2020, meados de 2020, né? Junho, julho, agosto, né? Foi o nosso momento mais crítico, porque os casos se multiplicavam e a gente não sabia ainda de manejar a doença, né? Poucas coisas se sabia, muita coisa era empírica, né? E a gente demorou, todo mundo, né? O mundo inteiro demorou para achar um caminho correto, né, para a cura desses pacientes ou para salvar os pacientes do óbito, né? Porque a gente teve uma fase aqui que de cada 3 pacientes que iam para a UTI, 2 morriam, né? Então, nosso pior período mesmo foi aquele período grande de afluxo de pacientes graves, né? Os idosos, as comorbidades, né? Então, 2020 realmente foi o período crítico, perdemos 3 médicos, né? Depois nós tivemos agora com essa disseminação da Ômicron, mas como já havia um grande número de pessoas vacinadas, nós tivemos um afluxo muito grande, mas de pronto-socorro, de pronto atendimento. Não tivemos de caso grave, né? Então seria dois períodos críticos, né? Um período de pacientes graves, que era lá no passado, né? E um período agora de atendimento de porta, que foi assustador aí.
final de dezembro, janeiro, começo de fevereiro, né? Que realmente pacientes ficavam esperando na rua, entendeu? Então quer dizer que, assim, vale reforçar que a vacina realmente salva vidas, né? A vacina salva a vida e não deixa ninguém virar jacaré, viu? É muito bom. Foi a nossa salvação, né? O Brasil demorou para vacinar, mas por ter um PNI muito interessante, que é um Programa Nacional de Imunização, né? Uma estrutura muito grande de vacinação em todo o país, o Brasil foi um país que saiu na frente. Hoje, em número de vacinados, é um dos primeiros do mundo, né? Então, isso foi muito bom para a gente. E quais os números totais da Covid aqui na UOC, em relação aos casos confirmados, as altas e os óbitos? Então, a gente tem alguns números aqui, eu preciso pegar, porque são números que a gente precisa dar uma olhadinha para não falar besteira, né? Que a gente atendeu aí ao longo desse tempo, né? Que, assim, nós tivemos aqui 2.086 casos confirmados que passaram e internaram pela OAC. 577 foram a óbito, desses, 40 foram de fora do município, né? E nós tivemos em alta curado 1.408 pacientes. Isso até dados aí do começo do mês, né? E o hospital recebeu um troféu de entidade valorosa e parceira no combate à pandemia. Como a direção do hospital recebe essa homenagem? A gente assim, recebe com muito orgulho, mas simplesmente entendendo que nós cumprimos o nosso papel, né? A gente teve o apoio financeiro muito importante da Secretaria Municipal de Saúde, né? O Conselho Municipal de Saúde também, no apoio de todas as solicitações, porque eu não tenho números, nem vou te passar números agora, mas houve um aumento significativo do gasto com o hospital, porque esses pacientes eram muito caros, né? E, obviamente, a Prefeitura recebeu recursos também do governo federal e esses recursos, muitos deles foram repassados para o hospital e nós prestamos contas ao Conselho e fizemos tudo certinho, mas foi super importante esses decretos que a gente falou no passado, né, que permitiu até aí estourar o teto de gasto, uma série de coisas e vir dinheiro para o município, né, para os municípios. Certo. E hoje é maior o número de pessoas internadas com sintomas de síndrome respiratória, sem a confirmação para a Covid. Mas esse número está dentro da normalidade em relação ao período anterior ao surgimento da Covid ou não? Está ligeiramente acima, né? A síndrome respiratória sempre ocorreu, né? Então, é o H1N1. O H1N1 começou precursor dessa gripe grave, né? Hoje nós estamos no H3N2, né? Que é um outro vírus que está aí, mas que também a população tem sido imunizada com frequência, né? Então, o afluxo de pacientes com síndrome respiratória hoje tem sido muito semelhante ao que era no passado, só que como a gente não sabe se é Covid ou não é Covid, a maioria deles são internadas no ambiente de síndrome respiratória até a confirmação do diagnóstico, ou não, né? Qual que é a dificuldade, né, de fazer a identificação exata desses casos? Atualmente, muito difícil. Lá no passado era muito fácil. Os pacientes vinham com um quadro muito característico, né? E principalmente a tomografia de pulmão, ela detectava essa patologia com uma especificidade muito interessante que a medicina foi descobrindo ao longo do tempo, né? Esses pacientes de hoje não, né? Essa variante Ômicron, ela não dá essas características pulmonares como dava no passado, por isso que ela não mata tanto, né? Então, é um resfriado comum, às vezes um sintoma de pneumonia comum, né? E que o paciente precisa de atenção e precisa de testagem. E a síndrome é quando ainda não foi confirmada a doença, é isso? É uma confusão? Não. O Covid causa uma síndrome respiratória. Entendeu? Então, a síndrome respiratória, ela vai ocorrer com ou sem Covid. O que a gente vai falar é o seguinte, é uma síndrome respiratória Covid positivo ou não Covid positivo. Certo. E para onde estão voltadas as atenções da UOC hoje? Há algum setor com pico de movimento ou com reflexos
dos atendimentos que foram represados por causa da pandemia? Esse setor é o setor de cirurgias eletivas, né? Ainda nós não vamos assim, não entramos num ritmo normal de cirurgias eletivas. A gente sabe que existe lá no Hospital Dia, na Secretaria de Saúde, vamos dizer assim, um estoque de cirurgias eletivas, né? Que não foi devidamente tratado ao longo dos 2 anos da pandemia, né? Mas a gente imagina que até o final deste ano deva ser resolvido esse tipo de problema, né? Até porque nós, em acordo com a Secretaria, nós temos ampliação de leitos no hospital, né? E estamos aproveitando o fato de a gente ter praticamente um hospital novo, pronto, imobiliado, pronto para trabalhar, né? E isso possibilitou a gente ter um afluxo maior de pacientes. Aumentamos o horário de atendimento no centro cirúrgico. A gente trabalhava cirurgias marcadas até às 17 horas. Hoje nós estendemos isso para até às 20 horas da noite, né? Então, um novo turno, mais um turno de 6 horas no centro cirúrgico. Então, isso está possibilitando a gente dar vazão às cirurgias eletivas que estavam paradas aí. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. De nada, estamos à disposição.